conhecido, mas eu gostaria que você prestasse atenção no que Deus ele vai falar nessa tarde em nome de Jesus. Olha só. E alguns dias depois, ele entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhe a palavra de Deus. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Verso de número 5. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam em seu coração, disse-lhe: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e tome o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-o, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Eita, Jesus, que palavra poderosa, né? Com base nessa palavra, eu quero trazer uma reflexão para o seu coração, antes da gente fazer essa oração. Quem sabe você que está aí ligado comigo nessa tarde, está passando por um processo bastante difícil, e talvez aos seus olhos pareça ser impossível. Mas escute o que eu vou lhe dizer nessa tarde. Esse texto ele fala de um homem que estava acamado. Mas esse texto também fala de 4 pessoas que conduziu esse homem até um ato profético. Um ato extremamente milagroso. Quando fala ali de Jesus ensinando dentro daquela casa, o texto também fala de uma grande multidão. Era tantas pessoas que estavam dentro, fora da casa, tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas, talvez tão doentes quanto esse paralítico, que eles não conseguiam trazer este homem até Jesus, porque esse era o propósito. Você percebe que esse era o propósito, porque quando esses 4 amigos não conseguem chegar até Jesus da forma que eles queriam, né? Eles vão até o telhado. E olha a logística desses 4 amigos. Olha a loucura, né? Pegar uma pessoa doente, enferma, impossibilitada e tantas outras coisas que talvez esse homem passava, mas se o propósito era chegar diante de Jesus, nós temos que chegar diante de Jesus. Isso aqui ele fala muito sobre foco, fala muito sobre direção, fala muito sobre o que eu quero, tá? E há muitas pessoas que se sentem perdidas, não sabem que direção tomar, tem confusão mental justamente por não ter um foco na sua vida, por não saber o que ele quer para a vida dele, que direção que ele precisa ter para chegar naquele objetivo. Você percebe que esses 4 amigos, o propósito era chegar até Jesus, mas não foi fácil. Quando chegou lá, tinha muita gente necessitada lá também. Mas você não vê eles desistindo. Eles poderiam muito bem olhar para aquele cenário e dizer o quê? Tem muita gente aqui, vamos embora. Não, eu não vou ficar aqui muito tempo aqui esperando, né, aqui talvez na fila de oração até chegar em Jesus Cristo. Não, vamos embora. Eles poderiam ter falado isso. Não quero passar por essa humilhação. Porque, irmãos, a gente não sabe como que essas pessoas, elas tratavam umas às outras. Quando você olha para o cego Bartimeu, o que as pessoas diziam para ele? Entendeu? Então, estar perto de Jesus, tentar se aproximar de Jesus,
não era muito fácil. Tinha muitas intercorrências. E eu acredito que esses 4 amigos tiveram muitas barreiras, não só ali no local onde Jesus estava, mas até chegar naquele lugar. Imagina, irmãos, carregar uma pessoa acamada. A Bíblia não fala, não traz relatos detalhados, mas quanto tempo de caminhada? Ou quantas horas de caminhada para chegar até ali? E chegar ali, não ter um lugar para você se acomodar, não ter como chegar até Jesus? Você não acha que isso já seria o suficiente para esses homens abandonar tudo, virar as costas e ir embora? Mas aí que tá. Quem é que precisava do milagre? Quem é que precisava de uma resposta? Quem é que precisava de um socorro? Talvez você está aí do outro lado, precisando de uma resposta, precisando de um socorro, precisando de uma emergência, e talvez tem muitas coisas acontecendo que está somando para você ter pensamento de desistência. Virar as costas, ir embora, desistir, abandonar. Mas aí que tá. Isso vai ajudar? Vai somar na tua vida? Vai te ajudar? Claro que não, meu irmão. Só vai piorar a circunstância que você está vivendo. Aí você vê a importância da fé. Porque a fé, ela não só abre caminhos, mas ela abre também o nosso entendimento. E tem muitas situações que nós vamos passar. Tem muitos problemas, muitos vales, muitas tribulações, que a nossa mente, ela vai ficar como se estivesse fechada, meu irmão. O nosso coração vai ficar como se estivesse fechado. Por que disso, pastora? Porque nós somos muito do visual. Nós somos muito do ver para crer. E é por isso que nós precisamos da fé. Porque a fé, ela faz nós entendermos as coisas, acreditarmos nas coisas antes mesmo delas acontecerem. Então, eu olho para esses 4 homens e também olho para esse paralítico que estava deitado sobre essa cama, eu vejo muita fé. Por quê? Porque se esse homem, esse paralítico, não quisesse ser curado, os 4 amigos não estavam sendo envolvidos para conduzir ele para aquele propósito. Porque não tem como uma pessoa ser curada se ela não quer ser curada. Às vezes você está no meio onde você vê a necessidade de alguém ser curada, ser liberta, ser transformada, mas você fala e parece que para aquela pessoa não faz sentido. Você conversa com ela, você tenta ajudar, mas se para ela não faz sentido, meu irmão, o que você disser vai ser como jogar pérolas aos porcos. A semente que você lançar não vai dar fruto. Você está entendendo? Agora, quando a pessoa quer ser curada, quando a pessoa quer ser liberta, quando você fala, você serve como se fosse um instrumento na vida dela, como se fosse um trampolim, sabe? Você vai ser aquele instrumento de pegar aquela pessoa e jogar para o propósito. É por isso que eu falo aqui, meu irmão. Esse homem que estava deitado sobre essa cama, esse homem paralítico, esse homem, ele queria ser curado. Era por isso que aqueles 4 amigos estavam conduzindo ele para aquele propósito de cura. Porque se ele não quisesse ser curado, ou se ele não tivesse fé, meu irmão, ele teria falado para os amigos, sabe o quê? Vamos embora, estou cansado. Vamos embora, é muito exaustivo. Vamos embora. Ele ia olhar para os 4 amigos tentando conduzir ele até Jesus. Ele ia se sentir o culpado. Ele ia se sentir impotente. Ele ia sentir o lixo do lixo. E ele iria falar o quê para os amigos? Deixa para lá. Não precisa de todo esse sofrimento. A gente já veio até aqui, se não deu certo, vamos embora. Mas se você não vê isso na história, meu irmão, porque não ouve isso? Pode ser que em algum momento nos seus pensamentos teve aquelas guerras espirituais que acontecem dentro de nós.
Mas nós não podemos deixar essas guerras mentais, espirituais, governar o nosso coração. Quem é que tem que governar o nosso coração? Fala para mim. É o Senhor dos Exércitos. É Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Por mais que eu veja, aqui no Paraná usa muito esse termo, o pau torando, que é o quê? A casa caindo, o prédio desabando. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós entendemos, Pai, eu não sei por que eu estou passando isso, mas eu entendo que é necessário. Eu não sei por que eu estou passando por isso, mas alguma coisa o Senhor quer moldar em mim, alguma coisa o Senhor quer mexer no meu coração. E talvez o que Deus quer extrair do seu coração é essa personalidade mais resiliente. Eu dizia hoje de manhã, quando você vê Ana naquela guerra espiritual, quando você vê Ana entrando, se jogando no altar do Senhor, você percebe que Deus está moldando o caráter de Ana. Deus está moldando ela antes de colocar o filho da promessa nos seus braços. Eu quero dizer para alguém que está aí do outro lado, alguém que me ouve aqui pelo nosso canal do YouTube, alguém que está me assistindo aí pelo TikTok, alguém que me ouve pela 106.7, ei, essa prova que você está passando, Deus está te moldando para colocar a promessa nos seus braços. Você não está entendendo agora. Parece que nada está fazendo sentido. Você está igual Deus falando para Jeremias. Jeremias, desce a casa do oleiro. E lá você vai entender o que eu quero falar com o meu povo. Se Jeremias fosse cético, se ele não fosse sensível à voz de Deus, ele ia ouvir que não faz sentido. O que eu vou fazer lá na casa do oleiro? Mas quando ele vai lá, Deus faz ele olhar como um oleiro trabalha no barro. E quando ele olha todos aqueles detalhes, no final Deus diz assim para ele, assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Elemai, chorri, calabai. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você sabe por quê, meu irmão? Nós temos que parar com essa imaturidade espiritual de achar que tudo é conspiração, de achar que tudo é perseguição. A gente tem que sair desse lugar de coitadinha. Ai, meu irmão, se você está passando hoje por um vale, por um vento, uma provação, alguma coisa Deus está querendo falar com você nesse processo. Pior ainda, se é uma repetição de ciclo. Eu já passei por isso antes, estou passando de novo. Você está passando de novo por quê? Será que é porque você não entendeu da primeira vez? Ah, mas Deus está me punindo. Será que é Deus está te punindo? Será que você é tão infantil, espiritual, tão imaturo assim? De acreditar que Deus está me punindo, sendo que fui eu que errei, fui eu que plantei? Isso é consequência. Consequência. Agora vamos lá para o texto. Se esse homem não quisesse ser curado, jamais ele seria curado. Se esse homem não quisesse ser curado, ele teria convencido os seus 4 amigos a desistir daquela missão. Você não vê isso no cenário bíblico, mas você vê 4 amigos motivados em conduzir aquele homem no telhado. Você vê 4 amigos motivados em destelhar o telhado, bem na direção onde Jesus estava pregando, dentro daquela casa. Porque o propósito do coração deles era o quê? Vamos conduzir ele até diante de Jesus. Se o propósito é esse, nós vamos fazer qualquer coisa para que isso aconteça. Sabe o que está faltando nas nossas vidas?
Sabe por que nós estamos vivendo uma geração onde que se sentem muito perdidos? Por falta de propósito. Qual é o propósito, meu irmão, do teu coração? Qual é o propósito para 2026? Eu não sei. Esse é o problema. Mas eu não sei se vai dar certo. Não interessa, meu irmão. Pega uma agenda. Eu sou assim, eu gosto de anotar as coisas. Pega uma agenda e já começa a anotar, Senhor, para 2026. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Senhor, eu quero isso. Eu tenho esse sonho, Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Minhas possibilidades não alcançam. Tá tudo bem. Mas alguém está proibindo você de sonhar? Alguém está dizendo para você que é proibido sonhar? Que sonhar te deixa inútil? Claro que não, meu irmão. Começa a partir de hoje. Acabou essa live, já começa a executar. Planeja a tua vida para 2026. Começa a planejar. Senhor, eu quero isso. Eu vou trabalhar para isso. O meu foco vai ser isso. Repito, quem tem foco tem direção. Quem tem direção alcança o objetivo. E aqui faz toda a diferença. Olha para o texto. Por que esse cara foi curado? Por quê? Porque não é só os 4 amigos que tiveram fé. Ele também. Ele também. Por isso que ele sai daquela casa diferente da forma que ele entrou. Há muitas pessoas que entram na igreja de um jeito e permanecem pior do que entrou. Pior, meu irmão. Passa ano e sai ano e a pessoa fica mais inútil do que ela entrou. Passa ano e sai ano, ela fica mais pobre do que ela entrou. Vida travada, bagunçado, casamento arregaçado. Entrou para a igreja crendo que Deus ia restaurar o casamento, mas o casamento tá pior, ainda divorciou e não sei o quê. Meu Deus do céu, por quê? Onde estava o propósito? Sem propósito não tem direção. Sem direção eu não chego no objetivo. Tá fazendo sentido para você que está sendo dito aqui? Eu não estou falando nada que é fora da palavra de Deus. Eu estou falando aqui acerca de um texto bíblico que não são 4, são 5 homens de muita coragem, de muita fé. Que se a gente imaginar a logística, talvez a gente não teria essa coragem que eles tiveram. Primeiro, aquele paralítico confiar nos 4 amigos para descer ele poderia ter caído, poderia ter ficado pior do que já estava. Mas olha o anseio de ser curado. Olha o anseio de ser liberto. E agora eu te pergunto aqui uma coisa. Se Deus visitar agora o seu coração, esquadrinhar agora o seu coração, será que ele consegue encontrar uma fé semelhante a essa? Se Deus visitar e esquadrinhar agora o seu coração, será que ele consegue encontrar no seu coração uma resistência como essa? Uma confiança como essa? Não, pastora, infelizmente eu não tô assim. Agora eu te pergunto de novo. E como que você vai alcançar o seu milagre? Se dentro do teu coração está essa falta de fé? Você precisa construir isso dentro de você. A fé é igual ao amor. Você tem que decidir. Eu decido amar. Eu decido ter fé. É mais forte do que eu. Lembra daquele pai que levou o filho para ser expulso o demônio dele? Que daí os discípulos tentou, não conseguiu. Aí quando veio Jesus e falou assim para ele o quê? O que Jesus disse para aquele pai? Tu crê que ele vai ser liberto? O que o pai disse? Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade.
Olha a instabilidade. Eu creio. Eu já ouvi falar que o Senhor faz isso, mas eu preciso viver isso. E aí que tá, meu irmão. Não é pecado você chegar hoje diante do Senhor e falar para Ele assim, Pai, me perdoa, eu não consigo confiar. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo soltar a tua mão e falar, faz. Mas me ajuda. Me ajuda. Me perdoa, Espírito Santo, porque eu não consigo confiar no Senhor. Eu sei que a tua mão é forte, papai. Eu sei que tu és poderoso. Eu sei que aonde o Senhor está, o Senhor quebra ferrolhos, muralhas, abre portas, mas eu não consigo acreditar. Me ajuda. É diferente do que a gente usar aquela máscara de super crente, super profeta. É diferente, irmãos. É diferente. Porque há muitas pessoas que você olha para ele e você fala, meu Deus, esse daí é muito crente. Mas quando você garimpa ali, meu irmão, é nada. É muito prolixo, fala demais. Quem fala demais, irmãos, é muito raso. Essa é a verdade. Quem fala demais aqui tem até uma linguagem que fala aqui. Quem fala demais dá bom dia pro cavalo. Você tá entendendo? E é uma realidade. E eu não tenho o que falar. Se não vem daqui. Se não vem do meu interior. Você tá entendendo? Tem que ser sincero. Tem pessoas que falam das coisas que ele imagina. Ele cria um mundo do Bob, sabe? Uma coisa imaginária. Ele imagina uns trem muito louco assim. E daí ele fala como se ele fosse viver mesmo aquilo. Não, tem que falar aqui de dentro, aqui, ó. Aqui de dentro, Senhor, eu não confio. Mas eu quero confiar. Eu quero acreditar. Aqui dentro, Pai, a incredulidade é grande. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de não dar certo. É um sonho de fazer isso. Eu tenho um sonho de fazer aquilo, mas eu tenho medo de não dar certo. Me ajuda! Totalmente diferente, irmão. Totalmente diferente. Assim como aquele homem. Aqueles homens acreditaram, tiveram o foco, tiveram a direção e chegaram no objetivo. Eu quero profetizar isso na sua vida. Que hoje, se você crer e orar aqui junto comigo, o Senhor, Ele vai alcançar o seu coração. Vai colocar essa muralha por terra. E vai colocar nas suas mãos aí a decisão de você fazer, sabe o quê? Você decide entrar na terra prometida ou não. Você decide. Você não pode começar 2026, irmãos, da mesma forma que você entrou. Aquele homem, ele entrou acamado, paralítico e saiu curado. Você vai permanecer dentro da igreja da mesma forma que você vai permanecer em 2026 na igreja da mesma forma que você ficou em 2025? O mesmo casamento de 2025 vai continuar em 2026? Você não vai sentar com esse marido, não vai colocar limite nessa esposa e etc, etc. Não vai ajustar as coisas? Não vai colocar essa casa no lugar? Você vai continuar com essa vida espiritual do mesmo jeito, com todo esse potencial que você tem? Você vai continuar dando migalhas para o Senhor? Só o resto do seu tempo? Não, eu posso tal dia na igreja, porque é o único horário que eu tenho. É sério isso? É sério? Que você quer servir na obra de Deus com o resto do tempo que você tem? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se desconectando.
das coisas espirituais. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão mais próximas das atividades diárias do que a sua comunhão com o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração de fast food. Sabe aquele lanche prático, rápido e fácil de fazer? Mas quando você come, é pura química. Não é nutritivo. Adoece o teu corpo. Nem tem muito paladar, tem quase nada de paladar, porque é química pura. Mas a propaganda é tão boa. A propaganda, ela é tão... A plástica é tão boa, é tão bem maquiado, que você come o visual e não presta atenção no paladar. Não tem sabor. Mas você está comendo. Ei, meu irmão, sabe o que mais está adoecendo a população na Terra? Sabe o quê? É o desconectar com Deus. O ser humano está fazendo assim, ó. Sabe por quê? A mídia está vendendo isso. As propagandas na TV estão vendendo isso. As novelas, as séries, os vídeos e tantas outras informações estão manipulando a nossa mente a se desconectar de Deus. Sabe por quê? Porque o que eles estão implementando na nossa cultura são coisas tão diabólicas que eles querem fazer que isso seja natural, que tá tudo bem. Você tá entendendo? E não tá tudo bem. Não tá. Você olha para as igrejas, há uma preocupação tão grande, irmãos, na estética da igreja, no som, na iluminação, em tantas outras coisas, mas aquilo que deixa a igreja viva está sendo deixada de lado, que é a oração, a palavra. Você está entendendo, meu irmão? Sabe aquela palavra que te sacode, que te chacoalha, que inclusive eu quero aproveitar aqui a oportunidade e te convidar. Agora em janeiro, nós vamos começar uma campanha de 12 dias. E vai ser uma campanha poderosa. Rompendo ciclos, quebrando ciclos e derrubando muralhas. Vai ser muito poderoso. E te prepara porque vai ser uma campanha de confronto, meu irmão. Você vai sentar ali e nós vamos apanhar. Porque a igreja precisa ser sacudida. O povo está dormindo. O negócio está feio, meu irmão. E o povo está vivendo como se não houvesse amanhã. Está vivendo como se tivesse tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo 10, tá tudo... E não está. Não está. Famílias e famílias sendo destruídas, jovens descendo à sepultura, adolescentes tirando a própria vida. Pessoas no fundo da depressão. Tudo porque, repito, aos poucos, a sociedade está implementando no meio do povo o desconectar com Deus. Estão, por quê? Porque o que eles querem é justamente isso, adoecer você. Porque o diabo está por trás dessa fala, porque ele quer a nossa família. O diabo não tem família. Então ele quer destruir a minha e a sua. Você está entendendo? Mas o sangue de Jesus, ele tem poder. E Deus te trouxe aqui nessa live para dizer para alguém que está aí do outro lado: 2026 precisa ser um ano de você romper ciclos, destruir muralhas
e se levantar desse pó, o Senhor, Ele conta com você. Para fechar aqui essa construção de fala, eu quero repetir mais uma vez. Quando nós olhamos para a história desses 4 amigos conduzindo esse paralítico ao telhado, você não vê a fé só dos 4 amigos. Você vê a fé desse acamado também. Porque se ele não quisesse ser curado, não tinha como os 4 amigos obrigar a ele se permitir passar por tudo aquilo. Então talvez você aí do outro lado está insistindo em alguém que não quer cura, insistindo em alguém que não quer libertação, e insistindo em alguém que não quer nem mais te ouvir. É porque essa pessoa não quer ser curada, não quer se liberta, e agora não é o momento. Para ela agora não é o momento. E tá tudo bem, meu irmão. Não pensa que você vai ser o justiceiro que vai mudar esse cativeiro, porque não vai. Agora experimenta hoje entregar essa peleja na mão de Deus e diga assim para o Senhor: eu cansei. Tudo que estava sobre as minhas mãos eu fiz. Tudo que eu pude falar, eu falei. Então eu entrego hoje, ó, nas tuas mãos. Mas talvez você está aí do outro lado, com a fé como desses homens, acreditando sim que a tua bênção vai chegar, e vai chegar. Só que você precisa entender que todo esse processo que você está passando, tá? Só está moldando você. Porque na hora que Deus falar assim, ó, receba a tua cura, receba o teu milagre, receba aquilo que você está esperando, a hora que Deus liberar no mundo espiritual e chegar, você vai estar preparado para receber. Você vai tomar posse. Você vai cantar o hino da vitória. Você está entendendo? Então preste atenção. 4 amigos e 1 acamado. 5 homens com fé em um mesmo propósito. Não tem como não dar certo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aí do outro lado? Se você tem fé e você tem propósito, você vai chegar no seu objetivo. Não tenha dúvida. Por quê? Quem é que vai fazer você chegar nesse objetivo? Quem é que vai te dar força para você chegar nesse objetivo? Quem é que vai estender a mão quando você querer descansar? Quando você querer vacilar, quando você querer, quem é que vai te puxar? É o Senhor dos Exércitos. Porque Ele sabe que no teu coração tem foco, na tua mente tem direção, mas está te faltando força. E a força vem daquele que tem todo o poder. E Ele vai fazer isso na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Oh! Aleluia! Vamos orar. Fez sentido para você essa palavra? Deus falou com você? Compartilha aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Pessoal que tá ligado aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Isso. Cadê o pessoal que tá ligado aqui comigo? O Senhor falou o teu coração através dessa palavra? Fez sentido para você? São 15 horas e 51 minutos. Nós estamos ao vivo no canal do YouTube. Aqui no meu, Daniele Zanelato. Estamos ao vivo pelo TikTok. Tá tudo certo no TikTok? Tá tudo certo? Estamos ao vivo no TikTok. Estamos ao vivo pela 106.7. Você que me ouve pela rádio. Deus falou com você aí também? Falou? Então vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Você que me ouve pela rádio, eu quero você fazendo essa campanha com a gente. Vai ser, acho que é dia 11, né? Vê aí para mim a segunda semana aí. Segundo domingo de janeiro, por gentileza. Nós vamos até soltar o vídeo, inclusive. É aberto para todo mundo, irmão. Não é uma campanha de sementes da fé, não. É aberto para quem quiser. E vai ser só à noite. 11, isso. Começa dia 11 de janeiro. Vai ser 12 dias. Todos os dias à noite vai ser uma palavra mais poderosa do que a outra, viu? Quebrando ciclos e derrubando muralhas. Irmãos, a chapa vai esquentar. Ah, meu irmão, eu tenho certeza que quem fizer essa campanha vai ser poderoso. Vai ser aqui na nossa igreja, vai ser transmitido.
Você de qualquer lugar do Brasil e do mundo vai poder fazer essa campanha junto, tá? Vai ser lindo. E se você quiser fazer presencial, vai ser melhor ainda. Melhor ainda. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Pessoal que tá participando aqui, vamos orar? Isso. Pastora, eu comecei a te seguir faz 2 dias através de uma publicação no YouTube, testemunho da Márcia. Obrigado, minha querida. Deus abençoe. Você ouviu essa palavra? Fez sentido para você? Deus falou com você? Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Enquanto isso, eu quero que você prepare um copo com água. Pega lá a carteira de trabalho. Tá desempregado? Pega lá a sua carteira de trabalho. Tá com algum contrato amarrado, sei lá? Pega esse contrato também. Tem algum documento que tá travado? Pega aí, nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Se você estiver na tua casa e quer muito orar pelo teu marido, vai lá e pega uma foto dele ou uma peça de roupa. Pega aí. Você vai apresentar ao Senhor, simbolizando ele ali, sabe? Nós vamos clamar. E eu creio no milagre de Deus. Pastor, eu tô trabalhando, tô aqui no meu emprego, aqui no meu trabalho. Meu irmão, você vai abençoar o teu trabalho, tá? Onde você tá trabalhando aí, e você vai abençoar a tua casa também. Na hora da oração, imagina você andando pelos cômodos da sua casa, profetizando, tá bom? E Deus, ele vai te alcançar de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Peço oração pelo meu irmão. Foi tão impactante que não paro de ouvir. Amém. Deus abençoe. Preciso de uma direção. Olha aí, então, escuta. Escuta, você precisa ter foco. Foco. A direção, ela vem. Você precisa ter foco. Olha o que eu acabei de pregar, preste atenção. Tá? Qual é o seu foco? Não tenho foco. Aí, meu irmão, o negócio tá feio, então. Então, você vai ter que buscar em Deus. Pastora, minha autoestima é baixa, eu não tenho foco, eu não tenho nada. Então, você se alinha com o Senhor, tá? Para você ter direção, você precisa ter foco. Quando você tem um foco, Deus te ajuda na direção para você chegar no objetivo. Eu acabei de pregar sobre isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pessoal de Virgínia, nos Estados Unidos, Deus abençoe. Pastora, precisamos de oração. Amém. Vai colocando aqui o seu pedido de oração. Deus falou muito comigo. Essa palavra foi muito poderosa. Ore pelo meu filho. Preciso de ajuda, preciso de libertação. Tô tendo várias manifestações. Procura um pastor para te ajudar, tá bom? Peguei no final e entendi a mensagem. Depois você volta para você ouvir todinha a mensagem, que foi muito forte que Deus falou aqui, tá? Então vamos orar então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você ore junto comigo, você que está aí do outro lado.